Meus amados, olha só, nós vamos falar hoje sobre o idioma dos anjos. Amém? Eu já quero que você abra a sua Bíblia lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem muito versículo, então se você tiver um papelzinho, uma caneta aí, anota. Amém? Tem muita coisa, irmãos, que nós vamos aprender aqui nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, tá bom? E vamos lá, já iniciando aqui, ó. Então nós vamos falar sobre o idioma dos anjos. E nós vamos ver hoje, falar como que as coisas funcionam no mundo espiritual. Isso é importante, amém? Quer dizer, a gente ter voz no mundo espiritual. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Olha só o que diz aqui, meus amados. Ainda que eu falasse a língua de quem? Não, a língua dos homens. Amém? Então, olha só, o que é falar a língua dos homens, irmãos? É falar de uma maneira que o homem entende. Amém? Qual que é o nosso idioma aqui, nacional? Português. É o português brasileiro. Agora, já pensou se o pastor Helder chega aqui e começa a pregar em chinês? Ia dar errado, não é verdade? Então nós temos que falar na língua dos homens, né? Quer dizer, a língua que os homens entendem. E a Bíblia diz que no mundo existem muitas espécies de voz. Amém? Quer dizer, cada voz tem um sentido, cada som tem um sentido e tal. Mas essa não é a mensagem, né? Vamos pular a língua dos homens e aí o apóstolo Paulo ele vai mais fundo aqui, ó. A língua dos homens e a língua dos anjos. Então, assim como existe uma língua que os homens entendem, um dialeto, né, que os homens entendem, existe também a língua que os anjos atendem. Amém? Existe essa linguagem, esse idioma dos anjos. E nós vamos aprofundar aqui, ó. Aí ele vai falar: se não tivesse amor, de nada seria. Esse aqui é um outro assunto. Mas vamos ali no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Eu vou falar aqui primeiro, meus amados, dos anjos caídos. Amém? Então existem anjos, podemos dizer assim, do mal, né? E quem são os anjos do mal? Né, o chifrudinho, não é? Que são o que? Anjos caídos. Às vezes você vai encontrar alguns teólogos dizendo que demônio não existe, é opositor, isso é mentira. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. E disse-lhes, eu via Satanás, vamos lá, cair, como um raio cair do céu. Então, o diabo, né, existem no mundo espiritual e existe uma maneira de lidar com esses anjos caídos, não é? Nós vamos falar dos anjos caídos e vamos falar também dos anjos celestiais. Então, olha só, os Satanás são anjos caídos. Jesus via Satanás caindo como um raio do céu, né? Vamos ali para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, tá bom? O obreiro já está preparando uma aguinha lá. Basta ser obreiro, tem que participar. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Não existe possibilidade da gente lidar com os demônios se a nossa vida não estiver em sujeição a Deus. Se a nossa vida não estiver debaixo da palavra de Deus, não tem como. Amém? Então, para a gente poder lidar com o anjo caído, que são os demônios, nós temos que ser submissos a Deus, temos que ser submissos à palavra. Amém? Senão o diabo não obedece. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Sujeitai-vos, pois o quê? A Deus, quer dizer, se submetam a Deus, coloquem a vida, né, debaixo da palavra de Deus. O que mais que ele está dizendo ali, ó? Resistir ao diabo. Então, o diabo a gente lida como? Primeiro,
submetendo a nossa vida debaixo da palavra e resistindo às armadilhas de Satanás. Amém? Amada, amada, não tem como a gente ter voz no mundo espiritual se a nossa vida não estiver sujeita, submissa a Deus. Existem pessoas que até dão ordem ao diabo, mas o diabo não acata tais ordens. Por quê? Porque a vida dela não está debaixo da palavra de Deus. Quem está entendendo até aqui? Então ele está dizendo aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Ele vai fugir, não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali, Gorete, por favor. Chegai-vos, pois, a Deus e ele se chegará a vós. Então, olha só, nós temos que colocar a nossa vida na palavra, irmãos. Amém? É o que eu tenho falado aqui constantemente. Você quer vencer o mundo lá fora? Você quer vencer o diabo? A Bíblia diz que esse mundo jaz aonde? No maligno. Se você quer vencer lá fora, se você quer ter voz no mundo espiritual e vencer qualquer artimanha, armadilha do diabo, esquece o livre-arbítrio. Esquece, irmãos. Nós temos que nos submeter totalmente à palavra de Deus. Amém? Por quê? Senão a gente não tem voz no mundo espiritual. Senão o diabo e os seus anjos, que são caídos, não é? A Bíblia diz o lago de fogo e enxofre, que é para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, se a nossa vida não estiver sujeita a Deus, esses anjos que estão caídos, eles não obedecem. Não obedecem. A pessoa vai falar, sai em nome de Jesus, e ele não sai. Ele permanece ali. Então, no mundo espiritual, irmãos, existem regras. Amém? Por isso que Jesus nos mandou guardar o que, igreja? Os mandamentos. Amém? Jesus diz, fazei discípulo em todas as nações, ensinando-vos guardar o que vos tenho mandado. Por quê? Porque se a gente guarda o mandamento, a gente tem autoridade no mundo espiritual. Amém? Quer dizer, o diabo vai obedecer. Você vai mandar o mal embora e vai acontecer. E glórias a Deus, não é? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 19, ainda sobre anjos caídos. Atos, capítulo 19. Deixa eu pegar aqui, ó. Versículo 11. Amém? Olha só, Paulo estava cumprindo o ministério dele em Éfeso, e ele vai pregar, ele começa a orar pelas pessoas, ele começa a batizar nas águas, ele começa a impor as mãos, as pessoas se batizavam com o Espírito Santo, e ali ele sofre uma certa resistência de alguns que começaram a falar mal do caminho. Amado, amada, cuidado, não abra sua boca para falar mal do caminho. Amém? Então Paulo ele começa a sofrer uma resistência. Se você pegar aqui o versículo, pega ali o versículo 9, olha só, versículo 9, ele estava pregando, batizando, as pessoas recebendo o Espírito Santo e fazendo a obra de Deus, mas como alguns dele se endurecessem, quer dizer, endureceu o coração, continue, e não obedecessem, quer dizer, irmão, obedece quem quer, diga a glória a Deus. Então, alguns deles endureceram o coração, não obedeceram, e além de não obedecer, o que diz ali, ó? Falando mal do caminho. Só que na minha Bíblia, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver que a palavra caminho está com letra maiúscula. Por que falando mal do caminho? Falando mal de Jesus. Então, quando a gente fala mal do caminho, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém fala mal do caminho, ela está falando mal de quem? De Jesus. Então, alguns se endureceram, começaram a falar mal do caminho perante a multidão, não é? Quer dizer, perante as pessoas. E o que o Paulo fez? Retirou-se deles e separou os discípulos
todos os dias na escola, separou os discípulos, né? E disputando todos os dias. Irmãos, o Paulo era atrevido. Olha só o que o Paulo fazia, disputava todos os dias na escola de um certo tirano. Começaram a falar mal do caminho, que é Jesus, e o Paulo começou a disputar todos os dias dentro da escola de um certo tirano. Então Paulo estava fazendo a obra de Deus. Paulo estava com a vida submissa a Deus, ainda que estava disputando em escolas, em lugares onde havia tirania. Mas olha só o que a Bíblia vai dizer, continuando ali, ó, o versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Aleluia, irmãos. Quer dizer, em 2 anos o Paulo pregou para toda a Ásia. Ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Irmãos, nós precisamos aprender com Paulo. Amém? Olha só, o Paulo não tinha aquela a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos televisão, hoje nós temos rádio, hoje nós temos a internet, não é verdade? Mas será que nós estamos conseguindo pregar em todos os lugares? A gente tem que verificar isso. Em 2 anos o Paulo pregou em toda a Ásia, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada. Quer dizer, ele ia, de alguma maneira a palavra chegava. Quem está entendendo isso? Amém? Então ele estava cumprindo o que, igreja? Um mandamento de... O que é que o Jesus mandou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então Paulo estava com a sua vida submissa a Deus. A vida de Paulo estava debaixo das mãos de Deus. Amém? Meu amado, minha amada, se você submete a sua vida a Deus, você vai começar a ver resultados na sua vida. Você vai começar a ver resultados na sua oração. Amém? Você vai começar a ver Deus fazendo coisas que você nem imagina. E de uma maneira assim, podemos dizer, às vezes maluca. Porque a vida de fé não é calcular, não é cálculo. A vida de fé não é coisas exatas, não. Deus começa a agir de coisas, você fala assim, meu Deus, mas como que aconteceu isso? E aí não tem como contradizer, não tem como dizer que aquilo não foi Deus. Amém? Então quando a gente se submete a Deus, irmãos, Deus começa a agir. E aí o versículo 11, olha o que diz o versículo 11. E Deus... pelas mãos de Paulo, vamos abrir um parênteses aqui, ó, que era submisso a Deus, que estava com a sua vida debaixo das mãos de Deus. Então Deus, pelas mãos deste homem, submisso a Deus, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias. O que são maravilhas extraordinárias? Fora do normal. O que significa a palavra ordinário? Comum, normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente vai criticar qualquer ato de fé. Qualquer ato de fé. Por quê? Porque às vezes o que para alguém é loucura, o que para alguém é heresia, para Deus é extraordinário. Para Deus é fora do comum. Qual que é o modo comum de você receber uma bênção? Olha só, o Naamã, por causa da mente fechada, quase ficou leproso para o resto da vida, irmãos. Porque quando Naamã ouve o Eliseu chamando ele, o Eliseu fala assim, vai lá e manda o Naamã vir até aqui, para que todos saibam que existe um Deus, que tem profeta em Israel. O Eliseu chama a responsabilidade para ele. E o Naamã vai até Eliseu. Só que o que acontece? Quando o Naamã chega a Eliseu, o Eliseu não aparece. O Eliseu fala assim, ô Geazi, vai lá e fala para o Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ficar curado da lepra. Irmãos, aquilo para o Naamã foi uma afronta. Aquilo para o Naamã mexeu no ego dele, mexeu no brio dele.
Ele ficou revoltado. Ele falou: eu esperava que o profeta, método ordinário, me receberia, levantaria a mão ao Deus dos céus, oraria ao Deus dos céus e o leproso ficaria purificado. Não é o que a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Mas não era o método ordinário que traria cura para Naamã. Era um método extraordinário, quer dizer, fora do comum, irmãos. E o Naamã se revolta, ele pega lá os homens que foram com ele, estava voltando revoltado para casa. E aí a gente tem que ter servos de Deus do nosso lado, irmãos. Porque se a gente não tiver servo de Deus do nosso lado, pessoas que ficam passando pano, pessoas que ficam concordando com tudo aquilo que a gente fala, às vezes essas pessoas vão nos manter no buraco e vão nos manter leprosos para o resto da vida. Porque se Naamã tivesse servos, bajuladores, ele continuaria leproso. Naamã estava voltando revoltado para casa. Por quê? Porque o milagre não viria do jeito que ele esperava, mas viria de um jeito extraordinário. E aí um dos seus servos fala assim: meu Senhor, mas será que é tão difícil assim mergulhar no Rio Jordão? Vá lá e escute as palavras e faça aquilo. E ele fez o Naamã reconsiderar. E o Naamã vai lá e mergulha no Jordão. E quando ele dá o 7º mergulho, ele sai limpo. Ele sai purificado. A pele dele era como a pele de uma criança. Amém? Porque Naamã se submeteu não ao método dele, irmãos. Você quer prosperar, você quer crescer na vida? Esqueça o seu método. Esqueça o seu diploma e começa a focar naquilo que Deus está falando. Amém? Por quê? Porque tem coisas da nossa vida que Deus vai operar não de uma maneira ordinária, não de uma maneira comum, aceitável aos olhos, mas Ele vai usar de meios e métodos extraordinários. O que é isso? Fora do comum. É o que eu falei agora há pouco. Às vezes Deus vai fazer de uma maneira louca, que você fala assim: meu Deus, como que? Não é o caso de Moisés? Moisés, quando era sábio e instruído, ele tentou libertar o povo, não conseguiu. Teve que fugir para o deserto, ficou 40 anos morando no deserto. Depois de 40 anos, Deus aparece novamente para ele e fala assim: Moisés, volta lá para o Egito. Ah não, Deus, mas eles não vão me ouvir. Eu não sei falar, Deus, quem sou eu? Quer dizer, o Moisés que achava que não era nada, era o Moisés que estava pronto para libertar aquele povo. Amém? O Moisés que achava que era tudo, teve que se esconder no deserto. E aí o que Deus fala para Moisés? Ô Moisés, o que você tem na sua mão? E o que ele tinha na mão, irmãos? Um cajado. Em outras palavras, um pedaço de pau. Irmãos, tem muita gente talentosa nessa vida, mas fracassada. E tem muita gente que às vezes não tem talento nenhum. Estava falando com os obreiros agora há pouco. Agora na oração pela manhã. Às vezes você vê que pessoas que não têm talento nenhum. E Deus está abençoando. Amém? Porque não é pela nossa mão. É pela mão do anjo. É pela mão de Deus. E tem coisas, irmãos, que quem vai operar na nossa vida é o anjo, diga glória a Deus. E se a gente não souber a língua dos anjos, nós não vamos ter vitórias onde Deus quer que a gente vença. E aí Moisés, com um cajado, ele consegue libertar uma nação. Porque não era Deus. Não, quer dizer, não era ele, né? Não era a mão dele. Era a mão de Deus. Paulo, da mesma maneira, irmãos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, igreja? Maravilhas. E quais eram essas maravilhas extraordinárias? Coloca ali, ó. De sorte que até o quê? Os lenços. Olha só que coisa, né? Que mais? E aventais
se levavam do seu corpo para quem? Aos enfermos. E o que diz ali? E as enfermidades fugiam deles, dos enfermos. E os espíritos malignos saíam. Irmãos, olha só, que coisa, hein? O que fazia a enfermidade e os demônios fugirem? Era o diploma de Paulo? Era a teologia de Paulo? Sim ou não? Lenços, aventais, se levavam aos enfermos. E o que acontecia? As enfermidades batiam em retirada. Aí às vezes você vai encontrar, não, esses pastores, né? Esses pastores que fazem atos de fé. Cuidado, irmãos. Eu não duvido, irmãos. Não estou lançando praga na vida de ninguém. Mas eu não duvido, irmãos. Alguém que critica esses atos de fé, de repente fica doente, e ela vai nos melhores médicos, hospitais, e não acontece nada. E o único meio de Deus usar para ela ser curada é através do quê? De um ato de? Não duvido acontecer isso. Para que ela saiba que não é pela inteligência nem pela capacidade, é pela mão de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Nós entregamos lenço, às vezes a rosa, quando Deus dá a direção, diga a glória a Deus. O Orlando vai vir aqui amanhã, ele e a esposa, Salma, e o primeiro milagre que Deus fez na vida deles foi de restauração. Eles chegaram na igreja divorciados, separados. Ele chegou na igreja, né? Já estavam separados já. Praticamente anos. E ele ficou 11 meses lutando, irmãos, pelo casamento dele. 11 meses. E aí ele vinha na quarta-feira, que a gente entregava rosa na quarta-feira. Vai falar para ele que esses atos de fé não funcionam. Não é verdade? E tal. Por quê? Deus restaurou o casamento dele. De um modo ordinário ou extraordinário? Extraordinário. Às vezes, irmãos, Deus usa meios extraordinários, sabe por quê? Para quebrar a nossa arrogância, para quebrar o nosso eu. Por que Deus usou o meio extraordinário para curar o Naamã? Para acabar com a arrogância dele. Para colocar Naamã no lugar dele. Naamã, menos, rapaz. Menos, meu amigo. Você quer ser curado? Então desce. É o Jordão. Ah, mas o rio Abana e Farpar são melhor. Mas não é rio Abana e Farpar, não. Não se trata de rio. É a obediência. Era Deus não só purificando a pele do Naamã, irmãos. Porque aquela enfermidade no Naamã não era apenas física. Era uma doença que ele carregava na alma. Ele precisava ser purificado do que? Da arrogância, do orgulho. E quando ele mergulha, ele estava quebrando ali o eu dele. E aí ele fica curado. E glórias a Deus. Então existem enfermidades, doenças, maldições, misérias, que aquilo não é de ordem econômica, não, porque está uma crise no país. Nada disso, irmãos. Às vezes é algo que está lá dentro, ó. É um orgulho, é uma desobediência, é uma arrogância, que impede a pessoa de ser livre daquele mal. Então Deus fazia maravilhas extraordinárias, os espíritos malignos saíam. E aqui que está a sujeição, coloca lá o versículo seguinte. O versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam o que, igreja? Invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o que, igreja? Espíritos malignos. Quer dizer, eles tentaram imitar Paulo. Irmãos, a fé não é um copia e cola. Não é um copia e cola. Ah, não, Paulo orava desse jeito, se eu replicar a oração dele, eu vou ter o mesmo resultado. Não, irmãos. Falar, até papagaio fala. É ou não é verdade? Quem já teve papagaio aqui? Não é? Já teve. Quem mais já teve papagaio aqui? O papagaio fala o que você ensinar para ele.
Se você ensinar ele a dar glória a Deus, ele vai dar glória a Deus. Se você ensinar ele a falar o Salmo 91, ele vai falar o Salmo 91. É ou não é? Mas eu já vi papagaio falar até palavrão. É ou não é verdade? Papagaio profano. Como que é? Exato. Mas olha só, ele está replicando aquilo que ele ouve, irmãos. Não é? Alguém já viu um papagaio ressuscitar um morto, curar? Não vai funcionar, ele apenas replica. Quer dizer, são apenas palavras, irmãos. Então, aqueles exorcistas ambulantes estavam apenas replicando, olha só, né? Continue ali, ó, que tinha espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, estava usando o nome de Jesus, em meu nome expulsarão o quê? Demônios, a quem Paulo prega. Em outras palavras, não é qualquer Jesus, não. Ou espíritos malignos, eu estou falando com vocês, em nome de Jesus, o que o Paulo prega. A quem Paulo prega, em outras palavras, o mesmo Jesus que fazia sinais, prodígios e maravilhas do ministério de quem? De Paulo, que operava através das mãos de quem? De Paulo. Mas o que vai acontecer com eles? Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, principal dos sacerdotes. Eram filhos de um sacerdote. Respondendo, porém, o quê? O espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Irmãos, então os espíritos malignos conhecem aqueles que são de quem? De Deus. Aqueles que estão na presença de Deus. E se qualquer pessoa quiser dar ordem ao espírito maligno, eles não conhecem. Eles não conhecem. E além de não conhecer, eles não obedecem. E além de não obedecer, eles vão para cima. Então, muito cuidado quando você vai querer dirigir uma oração a um espírito maligno sem ter uma vida de baixo, submissa a Deus. Por quê? Primeiro que eles não vão conhecer, vão passar a conhecer naquela hora. E aí o que eles vão fazer? Olha só o que diz o versículo seguinte: e saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de 2. Olha só, irmãos, isso aqui é muito sério. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que aqueles espíritos malignos fizeram o quê? Se assenhoraram de 2. O que isso significa, pastor Helder? 2 deles se tornaram escravos do diabo. Eram 7. Na vida de 2, o diabo se tornou senhor deles. E sabe como que o diabo se assenhora das pessoas? Às vezes a pessoa fala que acha que para servir ao diabo, ela precisa ir lá num terreiro, num lugar que serve ao diabo, numa casa, né, de Satanás, na igreja de Satanás. Você começa a ver tudo isso agora, né? Abriu a igreja de Satanás, não sei aonde, a pessoa está lá servindo. É uma maneira dela servir o diabo. Mas não é só assim não que as pessoas servem ao diabo, irmãos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 47. Olha como que o diabo tem se assenhorado de muitas pessoas. Porquanto não haverá servido ao Senhor. Quer dizer, quem não se submete a Deus, vai acabar servindo a quem? Né? Com alegria, bondade de coração e pela abundância de tudo. Então, como que a gente serve a Deus, igreja? Repita comigo: alegria, bondade de coração, abundância de... Irmãos, olha só, é bom ou é ruim servir a Deus? É bom demais, porque quem serve a Deus tem o quê? Alegria, bondade de coração, abundância de tudo.
Ah, não, mas eu não quero servir Deus assim. Tudo bem, é livre arbítrio. Então, né, continua lá, prossiga lá. Assim servirás, ô Gorete, por favor, assim servirás a quem? Aos teus inimigos. Vamos lá. Que o Senhor enviará contra ti. Quem não serve a Deus, serve o diabo. Ah, não, pastor, mas eu não vou na igreja do Satanás, eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja da graça. Isso não quer dizer nada. Você está aqui, glória a Deus, você está aqui. Mas a pergunta é: você está aqui servindo a Deus? Glória a Deus. Alegria, bondade de coração, abundância de tudo. E se não for assim? Os inimigos que o Senhor enviará contra ti, como que as pessoas servem inimigo? Fome. Olha aqui para o pastor Helder, a fome é de Deus ou é do diabo? É do diabo. O que mais? Com sede, com nudez e com falta de, está faltando tudo. Isso é Deus ou é o diabo? É o diabo que se assenhorou. E tem muita gente que está assim, fome, nudez, falta de tudo. Deixa pausado aí. Calma lá, Gorete. Pastor, eu sinto um peso terrível nas minhas costas. Eu faço massagem, eu faço liberação, eu tomo, né, corticoide, já tomei um monte de remédio e esse peso não sai das minhas costas. Muito provavelmente, o diabo se assenhorou. Olha o que a Bíblia vai dizer ali, ó. Pula. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, irmãos. Tem gente que parece que no pescoço dela tem um peso, é um jugo de ferro. Pastor, não sei o que acontece. Eu tomo remédio, tomo isso. Espiritual. O diabo se assenhorou. E o que esse jugo vai fazer? Porá um jugo de ferro até que te tenhas o quê? Por isso que Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos... Você vem até Jesus, você recebe o quê? Alívio. Só que não é só vir até Jesus, irmãos. São escolhas. E aí entra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai colocar sobre o nosso pescoço um jugo que destrói. Só que Jesus dá uma proposta, ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis o que, igreja? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não adianta você vir aqui apenas assistir um culto, irmãos, se você não estiver disposto a tomar sobre a sua vida o jugo de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo, a responsabilidade de Jesus Cristo. Amém? Meu Deus, para que eu existo? Meu Deus, qual que é o teu jugo? Qual que é a tua missão sobre a minha vida? Eu estou disposto a tomar sobre mim o teu jugo, glórias a Deus. Você nunca mais vai carregar o jugo do diabo. Quem está entendendo isso, irmãos? Volta lá em Atos, onde paramos. De tal maneira, vamos lá, que, vai Gorete, vai Gorete, vai Gorete, nus e feridos fugiram daquela casa. O diabo se assenhorou deles, então o que aconteceu na vida deles? Nudez. Foram feridos. Às vezes o diabo fere com doenças, enfermidades e etc e tal. Quer dizer, se assenhoraram deles, irmãos. Puderam mais do que isso. Então, olha aqui para o pastor Helder. A gente não pode bancar o valentão, a valentona. Não pode deixar que esse diabo é fichinha. Cuidado. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu de um pastor, irmãos. Esse pastor passou vergonha. E estava orando, orando, orando. O altar era mais baixo do que esse. E na hora da libertação, os demônios manifestados ali na frente do altar. Aí tinha uma senhorinha bem magrinha, magrinha, magrinha. Aí o pastor foi fazer uma brincadeira, irmão. Falou: pessoal,
Olha aqui, ó, pessoal, você quer ver uma coisa? Esse demônio aqui é fraquinho. É? Vamos supor que o nome era João, o nome dele, era outro nome. Mais um exemplo aqui, para não expor. E aí ele chegou, pessoal, esse demônio aqui é fraquinho, pessoal, olha só. Ô demônio, sai dela, em nome do pastor João. Irmão, aquela senhora fez assim, ó. Ela levantou o braço e fez assim, ó. Vum! E deu nos 2 pés dele, pá! Levantou, ele caiu. Na hora que ele caiu, ela pegou e fez assim, ó. Pá! No rosto dele. Ele levantou tudo sangrando, irmão. Uma senhorinha fraquinha que você não dava nada. Ele levantou sangrando, levantou, foi lá para o escritório, foi lá, se arrumou, e o povo não entendendo nada, se arrumando. Aí passa lá uns 10, 20 minutos, ele volta. Pessoal, vida de pastor não é fácil. Eu arrisquei minha vida só para ensinar para vocês que o diabo só sai no nome de Jesus. Meu irmão, não pode brincar com coisa séria. Quem está entendendo isso? Deu ruim para aqueles meninos. Deu ruim para aquele pastor. Meu irmão, nós temos que estar com a vida sujeita a Deus. E quando você se submete a Deus, o inferno obedece. Olha só, o ano passado, em março, nessa época aqui, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu estive na Romênia pregando. Preguei em Portugal e preguei na Romênia. Aí Portugal, preguei normal, português, tal, fiz encontro de casais lá e fui pregar na Romênia. Pastor Hilton, quarta-feira, irmãos, tinha umas 500 pessoas na igreja, tudo romeno. E eu com frio na barriga, falei, meu Deus, o que eu vou pregar aqui, meu Deus? E aí tinha uma tradutora pregando. E eu sou um pouquinho acelerado, irmãos, né? Eu sou um pouquinho acelerado. Eu lembro quando eu era pastor, estava lá em São Paulo, os câmeras viviam falando comigo, Pastor Helder, eu vejo que o senhor anda muito no altar, o senhor vai de um lado para o outro, e às vezes é difícil as câmeras acompanhar o senhor. Aí eu falei assim, tem como o senhor ficar mais paradinho? Aí eu falava assim, tá bom, vou tentar. Aí eu tentava, mas tinha hora que não dava certo, que eu já saía andando. E aí eu sou um pouquinho acelerado, irmãos. E eu pregando em 1.5 na velocidade. E a tradutora não estava nem em 0, estava em menos 5. Então eu pregava aqui, pessoal, porque Deus tem a palavra para vocês e tal, a Bíblia diz assim, assim, assim. E ela, traduzindo em romeno lá. Irmão, aqui estava me irritando. Estava irritado, aqui estava me irritando. Eu pregando ali, e a tradutora, eu falei, Jesus. E o povo, você percebia que o povo com sono. Eu falei, pessoal, vamos ficar todo mundo em pé. Aí ela pegou lá, aí o pastor Hilton começou a traduzir. Aí na hora me ferveu, irmãos. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar em português mesmo. E comecei a fazer oração. Meu irmão, na hora da oração forte, mas começou a manifestar demônio em tudo quanto é canto. Era um gritando aqui, era outro caindo ajoelhado lá, outro caía com a mão para trás ali, e aquela coisa, e o pessoal se afastando assim, porque eles não tinham visto isso, não é? O pessoal se afastando e tal. Aí de repente eu comecei a andar no meio do povo. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça de uma mulher, a mulher deu um grito, e eu falando em português, e os demônios manifestando ali. Os demônios manifestando. Para a glória de Deus. Amém? Mas por que os demônios obedecem, irmãos? E foi exatamente essa palavra que eu dei para eles no final. O pastor Hilton chegou para mim, pastor Helder, o pessoal que está aqui, que trabalha comigo, se o senhor puder dar uma palavra para eles e tal, até sobre o ministério de libertação, passa uma palavra para eles e tal. E aí eu falei exatamente isso. Os anjos atendem a voz da palavra de Deus, irmãos. Então, quando você dá ordem, em o nome de Jesus, pela palavra de Deus,
os demônios, que são anjos caídos, têm que se submeter. E a gente foi fazendo a oração e muita gente liberta, e depois muito testemunho de cura para a glória de Deus. Agora em abril o missionário vai estar lá, vai estar pregando lá, e vai pregar para a multidão, e que Jesus use o missionário cada vez mais. Amém? Mas olha só, o que eu quero que você entenda? Não é sobre a língua dos homens. Eu estava orando em e mesmo orando em português, os demônios tinham que se sujeitar. Por quê? Porque a minha oração era pautada onde? Na palavra de Deus. E para que eles pudessem se sujeitar, a minha vida tem que estar submissa à vontade de... Porque se a minha vida não estivesse submissa a Deus, irmãos, eu ia apanhar lá na Romênia. Eu ia orar em português, o demônio ia aparecer em Romênia, ia bater em mim, misericórdia, ia passar vergonha. Então nós temos que deixar a nossa vida sujeita a Deus, para não acontecer o que aconteceu com eles. Eles tiveram que fugir, nus e feridos. Quem está entendendo isso? Fugiram. Porque o inimigo se assenhorou de dois. Olha só que coisa, irmãos, que brincadeira que deu muito ruim. Quer dizer, o inimigo se tornou senhor de dois deles. Misericórdia. Irmãos, e para o diabo sair da vida de uma pessoa, é com jejum, com oração e com manifestação do poder de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que ficou 18 anos presa a um espírito de enfermidade. E ela queria endireitar e não podia. Por que ela não podia endireitar? Porque o espírito podia mais do que ela. Então, olha só, você não quer ficar na mão do diabo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Faça tudo o que a palavra de Deus manda fazer. Ah, pastor, isso aqui eu não quero. Tudo bem, é um direito seu. Mas se você não quer fazer o que Deus manda, o diabo entra sem pedir. E a pessoa vai começar a fazer o que o diabo quer sem ele mandar. Então é uma questão de quem nós estamos nos submetendo. Quem está entendendo isso? Aqueles homens saíram nus e feridos, não é? Vamos continuar aqui, ó. Se eu não conseguir dar essa palavra inteira aqui, no domingo a gente continua. Amém? Vamos lá, anjos celestiais. Agora vamos falar dos anjos bons. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, anjos do bem. Agora é coisa boa, né? Salmos capítulo 103, versículo 19. Como que os anjos do bem trabalham. Irmãos, e olha só, tem uma coisa muito linda acerca dos anjos aqui, que eu vou falar para você. Vocês entenderam sobre os anjos do mal? Do capetinha? Sim ou não? Para você vencer o capeta, o cão, o gramunhão, o satanás, como você bem entender. A sua vida tem que estar debaixo da autoridade de... Conserta a sua vida, meu amado, minha amada. Como que a gente vê os anjos de Deus se movendo ao nosso favor? Olha lá, o Senhor tem estabelecido o seu trono aonde? Onde fica o trono de Deus? Nos céus. E o seu reino domina o quê? O trono de Deus é lá em cima, só que o reino dele domina sobre tudo, até na terra. Deus comanda tudo, diga glórias a Deus. E aí ele vai dizer, bendizei ao Senhor, anjos de Deus. Não está falando de anjos caídos, anjos seus. Olha que tremendo, irmãos. O que esses anjos são? Vamos ler em voz alta aqui, ó. Magníficos em... O diabo é fichinha, irmãos, perante esses anjos. Amém? Perante os anjos de Deus, o diabo é fichinha. Por quê? Porque os anjos de Deus são magníficos em poder. Vamos lá. Que cumpris as suas ordens. Repita assim comigo, anjos de Deus também cumprem ordens. Amém? Então os anjos de Deus cumprem ordens. Continue. Vamos ler em voz alta isso aqui. Obedecendo o que, igreja? A voz da sua palavra.
Você quer ver os anjos de Deus trabalharem contigo? Aprenda a dar voz à palavra de Deus, irmãos. E dar voz à palavra de Deus não é repetir versículos da Bíblia. Não é sobre isso. Não é citar frases bíblicas ou tentar expulsar, né, como aqueles homens tentaram. Não, dar voz à palavra é o que Jesus disse: se vós estiveres em mim, submissão a Deus, e as minhas palavras estiverem em quem? Em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Quando você se sujeita a Deus, quando a palavra de Deus está em você, está em mim, em nós, a gente aprende a dar voz à palavra de Deus. E quando a gente dá voz à palavra de Deus, os anjos trabalham. Quem está entendendo isso, irmãos? Se você entender isso de verdade e conseguir colocar isso na prática, você vai começar a ver Deus fazendo coisas incríveis. Amém? Você vai ver Deus fazendo coisas incríveis, irmãos. Deus trazendo a bênção, a provisão, dando livramento. Olha o que Jesus disse para Natanael. João capítulo 1, versículo 50. Jesus tinha os anjos trabalhando em seu favor. João capítulo 1, versículo 50. Jesus respondeu e disse para Natanael. Não, volta um pouquinho ali, Gorete, por favor. Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira. Crês? O que Jesus vai falar ali de novo? Prossiga. Vai lá. Coisas maiores do que essas verás. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Você quer ver Deus fazendo coisas grandes na sua vida? Quem quer ver Deus fazendo? Aprenda a crer nas coisas pequenas. Porque te disse, vi-te debaixo das figueiras, uma coisa pequena, simples. Você acreditou que eu sou o Messias, que eu sou Jesus? Então, coisas maiores do que essas verás. Quando a gente crê em coisas pequenas, Deus começa a mostrar coisas grandes. É assim. Amém? Continue, vai lá. E disse, na verdade vos digo que, vamos lá, daqui em diante, aleluia, vereis o que, igreja? O céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus sabia falar a língua dos anjos. Ah, mas era Jesus, eu sou apenas um comedor de arroz e feijão. Repita assim comigo: comedores de arroz e feijão também podem ter anjos ao seu lado. Amém? Não é só Jesus não, irmãos. Eu vou mostrar para você na Bíblia que você também pode dar ordem. Você pode, falar na língua que os anjos de Deus trabalham ao seu favor. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Então, olha só, de agora em diante vereis os céus abertos, os anjos de Deus subirem e descerem. Olha só um exemplo. Irmãos, pastor, está faltando comida, estou morrendo de fome. O anjo pode trazer comida para você. Pastor, entrei numa consagração, Satanás veio me oferecer um monte de coisa aqui, mas eu resisti. Os anjos vêm para te servir. Amém? Os anjos trabalham para quem confia, diga glória a Deus. Tem anjo que vem para trazer livramento, tem anjo que vem para trazer cura, tem anjo que vem para trazer provisão, tem anjo que vem para abrir porta, para fechar porta. Os anjos subirem e descerem, trabalhando em prol daqueles que confiam no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10, olha isso aqui na prática. No ministério de Jesus Cristo, que Jesus falou para Natanael,
também se cumpriu aqui, ó. Então, olha só, depois da tentação no deserto, então lhe disse o quê? Vai-te, acompanha aqui, ó. Leia aqui, ó. Então lhe disse, o que Jesus disse? Vai-te, Satanás. Olha só, Jesus tinha autoridade sobre os anjos caídos. Vai-te, Satanás. Vai embora, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmão, Jesus não saía da palavra. Jesus não deixava a palavra de lado. O apóstolo Paulo fala assim, né, ensino vocês a não irem além do que está escrito. Se Jesus, que era o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele operava, agia nessa terra, dentro do que está escrito, quem somos nós, irmãos? Para dizer, eu não preciso ler Bíblia, porque nem tudo que está na Bíblia e tal, para nós, não, irmãos. Nós cremos na Bíblia, por quê? Porque Jesus também cria. Eu acredito até na capa da Bíblia, irmão. Amém? Porque Jesus também acreditava, diga glória a Deus. E Jesus dizia, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vai-te, Satanás, porque eu estou mandando? Sim ou não? Não, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é isso, pastor Helder? Submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. E olha o que vai acontecer aqui, meus amados. Então o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que aconteceu? Vamos lá? E eis que chegaram quem, igreja? Aleluia. Chegaram os anjos e fizeram o quê? Serviram. Glórias a Deus. Quem está entendendo isso, meus amados? Repita assim comigo: sai o demônio e entra a bênção. É assim. Coisa está feia. Manda o demônio embora, que a bênção chega. Aquele ambiente é um ambiente de confusão, um ambiente pesado, tóxico. Manda aquele espírito de confusão embora. A paz começa a reinar naquele ambiente. Quando sai o mal, a bênção chega. Quer dizer, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, o diabo foi, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus Cristo. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É bom ou não é ser servido pelos anjos? Quem está entendendo isso, irmãos? Deixa o anjo fazer. E glórias a Deus. Quer ver? Ainda nesse sentido, eu já vou orar com vocês aqui, ó. Mateus capítulo, nós estamos lendo Mateus 12, né? Não, Mateus 12, 28. Põe para mim lá, Gorete, por favor. Olha só, esse mesmo princípio, sai o demônio e entra a bênção. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Mas se eu expulso, vamos lá, os demônios pelo Espírito de Deus. O que acontece quando o demônio vai? Vamos lá? É conseguintemente chegado a vós, o que, igreja? O reino de Deus. Olha só, quando a gente expulsa o demônio, Deus começa a reinar. Amém? Por quê? Porque aquele que se assenhorou da nossa vida já não é mais Senhor. E a Bíblia é muito clara, não podemos servir o quê? A dois senhores. Mandou o mal embora pelo Espírito de Deus, a consequência, o reino de Deus chega. A bênção chega. Amém? A provisão chega. Diga a glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 8. 22, 8. Isso aqui é tremendo, irmãos. João tem uma visão na ilha de Patmos, onde Deus revela para ele o Apocalipse. E ele vê um anjo. E olha só o que João vai fazer diante do anjo. Eu, João, sou aquele que o que, igreja? Ouvi e vi estas coisas. Deus deu visão para ele. Havendo-as ouvido e visto, o que ele fez, irmãos? Prostrei-me,
aos pés do quê? Do anjo. Ele ia adorar o anjo, né? Do anjo. Mas mostrava a palavra para quê? Para o ador. Então, o João, ele vê o anjo, ele vê a palavra, ele vê tudo, o anjo mostrando a palavra, e ele vai lá e se prostra diante do anjo para adorar. Olha o que o anjo vai falar para ele, irmãos. Disse-me, olha, não faças, vai lá, tal, porque sou o que, igreja? Conservo teu. Ah, pastor, mas os anjos eram conservos de João. Mas ele diz mais, e de teus irmãos. Ah, mas eu não sou irmão de João. Então vamos lá, continua. E dos profetas. Ah, mas eu não sou profeta, tudo bem. Mas tem mais, olha lá. E dos que guardam as palavras deste livro. Meu irmão, quando você guarda a palavra desse livro, quando a gente guarda, irmãos, os anjos são os nossos conservos. Você sabe o que significa a palavra conservo? Não é de conservar. O que significa a palavra conservo? Eu fui buscar a tradução, ela vem do grego. Essa palavra, ela foi traduzida do grego, sindoulos, do grego. E isso significa servo junto com o outro. Em outras palavras, João, eu sou servo junto com você. Em outras palavras, João, eu estou na mesma missão que você. João, eu estou junto contigo nessa missão, eu sou conservo teu. Olha que tremendo isso, irmãos. Quando você guarda a palavra, os anjos se tornam servos junto com você. Você vai numa missão de Deus, os anjos vão junto, porque eles são conservos teus. Amém? Deus te dá uma direção, uma missão. Ah, mas eu não tenho condição, mas você vai. Por isso que, olha só, a vida de fé, irmãos, não é você ter condição para ir. Esquece isso, isso não é fé. Isso é raciocínio lógico, isso é cálculo cartesiano, isso não é fé. Fé é você não ter nada, mas você não tem nada, você dá o passo, Deus coloca o chão. Os sinais seguirão a quem? Os que creem. Amém? Quer dizer, você vai, os sinais te seguem. Tem gente que está seguindo sinais. Seguir sinais não é viver pela fé, irmãos. Seguir sinais não é para quem vive pela fé. Quem vive pela fé, os sinais seguirão aos que creem. Ah, não tem nada, mas Deus vai fazer tudo. É assim. Ah, estou esperando acontecer para dar o passo. É porque você fica seguindo o sinal. É porque você não vive da fé. Você vive do raciocínio, você vive daquilo que está contado. Mas quando você vive da fé, não, Deus, eu não tenho nada, mas eu vou dar o passo. Quem já ouviu falar de missionário R.R. Soares? Que está há mais de 40 anos pregando na televisão. E como que ele começou na televisão, irmãos? Não, o missionário estava orando, Deus deu muita condição para o missionário, e ele começou a pregar no horário nobre da televisão brasileira, porque Deus deu condição. Que nada, irmão. O missionário não tinha condição nenhuma. Ele entrou com a cara, com a coragem, com a fé. Com 6 anos de idade, Deus deu uma visão para ele. Ele viu a televisão pela primeira vez. Deus deu uma visão para ele. E ele falou, um dia eu vou estar pregando ali. Eu não estou vendo ninguém, eu vejo as pessoas prestando atenção em filmes, novelas e tantas outras coisas, mas eu não vejo ninguém pregando ali na televisão. E ele falou, um dia eu vou estar lá. E esse dia chegou, e ele está até hoje, diga a glória a Deus. E como que ele entrou na televisão? Não, porque ele foi juntando e tal, que nada, irmãos, os primeiros 3 meses da igreja devendo ali na televisão, sem condição.
E aí Deus deu para ele o ministério da determinação. Diga a glória a Deus. E está pregando. Amém? E está pregando. Voltou no horário nobre. Está de novo no horário nobre da televisão brasileira. E aleluia. Amém? Então isso é fé. Você dá o passo, Deus estende o chão. Os sinais seguirão, quer dizer, os sinais vêm atrás de mim. Mas tem gente que está seguindo os sinais. Não está pela fé, está na carne, está no natural, irmão. Viva pela fé, diga a glória a Deus. E não vai deixar faltar nada para você. Amém? A vida de fé, você não enxerga, mas você crê. E você vai dando passos. E os anjos são conservos teus. Os anjos vão na missão. Olha só, Jesus foi para o deserto, 40 dias, 40 noites. Aí aparece o Satanás. Ah, tu é o filho de Deus? Manda essa pedra tornar em pão. Mas Jesus renunciou. Ah, se joga daqui, Jesus e tal. E no final, quem veio? Os anjos. E na verdade, os anjos já estavam ali para servir. Amém? Então, os anjos acompanham, irmãos. A quem, olha só, né? E dos que guarda, né? Dos que guardam, não é dos que guardaram, nem dos que vão guardar, os que guardam as palavras desse livro. E olha como que ele vai terminar ali. Vamos ler em voz alta? Adora a Deus. Anjos não são para serem adorados, somente Deus. Adora a Deus, irmãos. Amém? E guarde as palavras desse livro. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não posso o que a Bíblia diz que eu não posso. Se a Bíblia proíbe, se a Bíblia diz para não fazer, eu não vou fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas meu nome não é todo mundo. Amém? Eu guardo as palavras desse livro. E glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, meus amados? Amém? Então, qual que é a língua dos anjos? É a da palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você importante. Alguém fala, ih, lá vem bomba. Não. Lá vem bênção. Amém? Lá vem bênção. Olha só. Como a gente lida com o diabo? Expulsando, mandando embora. Amém? Só que a pergunta não é essa. Como eu tenho os anjos trabalhando comigo? O que vai ativar o anjo, podemos dizer assim? Fazer com que os anjos trabalhem. O diabo você expulsa, em meu nome expulsa? Não, vai embora, vai-te, Satanás. E os anjos, irmãos? Não é? Como que você faz para os anjos trabalharem? Tem que dar voz à palavra, ok. Né? Eu dou voz à palavra. Anjo, ô Miguel, vem cá. Eu estou com uma revelação aqui, Miguel, que Deus me deu, e eu preciso de um favor teu aqui, tá bom? Miguel, vai lá. Ô Gabriel, por obséquio. É assim que a gente fala com o anjo, irmão? Sim ou não? Cuidado, hein? Aí começa a surgir margem para rezar pelos mortos, porque os santos estão lá no Apocalipse, os santos, nada disso, irmão. Aqueles santos, né, são os que já morreram, a gente não reza para quem morreu, irmãos. Isso é mito, não entra nessa. Ah, não, mas eu vou falar aqui com o meu anjo da guarda. Deixa eu falar, porque eu tenho um anjo, o pastor pregou sobre o anjo, eu já sabia disso, e deixa eu orar. Ó, pastor, inclusive tem um anjo aqui me acompanhando, tá aqui, ó. Quero te apresentar o Miguel, sei lá o nome. Cuidado, irmão. Como que a gente
permite que os anjos nos acompanhem e nos auxiliem na missão? Essa é a pergunta. E aí, qual que é a resposta? Oi? Tudo bem, sujeitando a Deus, mas o anjo vai obedecer à ordem. Você concorda comigo? Obedece à ordem, sim ou não? Né? Eu me sujeitei a Deus, aleluia. Mas só se sujeitar a Deus não move o anjo. Como? Não entendi? Buscando a Deus continuamente. Quase isso também. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 53, irmãos. Porque aí você vai encontrar pessoas, não, porque eu estou falando aqui direto com o anjo, que eu, hein? Não, porque o anjo está aqui do meu lado e ela começa a se dirigir ao anjo, irmãos, e é errado isso. Ah, porque eu já orei para o meu anjo da guarda. Alguém aqui já fez oração para o anjo da guarda? Responda para si mesmo. Hein, Jardim? Você que vive fazendo oração, quem que é o teu anjo da guarda, Jardim? Hã? É o São Jerônimo? É quem? É Jesus. Como que a gente tem os anjos, irmãos? Olha lá, né? Volta o versículo anterior, Gorete, o versículo 52. Isso aqui é para você nunca errar, irmãos, né? Porque aí começa a surgir doutrinas. Ah, não, porque eu posso fazer oração aos santos, aos mortos e etc e tal. Jesus nunca ensinou a orar desse jeito. Vós orareis assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou. Apesar, foi essa oração que Jesus ensinou? Não. Vós orareis assim: Pai nosso. Se ora para o Pai. A nossa oração é para o Pai. Amém? E como que eu tenho os anjos trabalhando ao meu favor? Então Jesus disse-lhe: mete no teu lugar a tua espada. Em outras palavras, Pedro, guarda a sua espada. Continue, porque todos os que lançarem mão a espada morrerão. Olha Jesus, irmãos. Isso aqui é Jesus ensinando. Ou pensas tu que eu não poderia agora, vamos lá, dizer: anjo, vem aqui me socorrer, meu anjo da guarda, santo anjo do Senhor? Não, igreja. Ou não poderias eu fazer o que, igreja? Orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então quem dá ordem aos anjos? É Deus. Não somos nós. Nós não temos autorização para, não vou falar aqui com o meu anjo da guarda. Não, você quer ter anjos trabalhando em seu favor? Fala com o Pai. É sobre isso, irmãos. Cuidado para você não cair em doutrinas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Jesus falando, né? Ele não disse assim, ó, se eu quisesse eu rogaria aos anjos, anjos venham me socorrer. Não, eu rogaria ao Pai. É assim, irmãos. E isso aqui não é palavra do pastor Helder. Isso aqui é palavra de quem? De Jesus. De Jesus. Então, para que os anjos trabalhem ao nosso favor, eu vou falar com quem? Com o Pai. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com o meu Pai. Amém? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta e vou falar com quem? Com o Pai. E o Pai nos manda quem? Os anjos. Amém? Então a gente tem que colocar os pingos nos is. Senão, se eu não falar isso aqui, o povo vai sair: pastor, glória a Deus, eu sempre soube que eu tinha um anjo da guarda, inclusive eu toda hora converso com ele. Não vai nessa não, filho. Jardim?
Chubinel, Marcão. Quem que é o teu anjo da guarda, Chubinel? Mas o Espírito Santo não é anjo não, filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós não temos, o anjo é o que Deus envia. Amém? Temos anjos que trabalham por nós, sim ou não? Sim. Mas quem dá ordem aos anjos? É Deus. Rogaria ao Pai, e Ele vos daria. Então quem dá anjo é Deus. Amém? O anjo de quem? O anjo do pastor. Acampa ao redor de quem? Né? O anjo da Dona Maria. Ó, pode deixar que eu tenho um anjo forte. Já pensou que cada um tem um anjo aqui, irmão? Não. O anjo do... Os anjos pertencem a Deus. E nessa terra eles são o que nosso? Conservos. Servos como a gente. Na mesma missão do que a gente. Quem entendeu isso, irmãos?